paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais um dia para a glória de Deus. Nesse dia de hoje, meditando na palavra de Deus, estamos aqui lendo João capítulo 6, versículo 60. Vamos ver o que diz ali nesse livro, João capítulo 6, versículo 60. Jesus, o título da minha Bíblia diz assim: Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Então, vamos ver que Jesus foi abandonado. Se você está se sentindo abandonado, não é o único. Jesus foi abandonado, sabia? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Jesus estava, na sinagoga, ensinando. Jesus estava ensinando sobre o pão que desceu do céu, sobre o sangue, sobre a carne. Ele estava ensinando. Só que os discípulos acharam duro esse discurso. E aí, ele continua aqui falando, 61. Sabemos, pois, Jesus, se em si mesmo que os discípulos murmuravam disto, disse-lhe: isto escandaliza-vos? Jesus fez uma pergunta, porque Jesus sentiu no espírito dele que eles estavam murmurando. Então Jesus, ele viu que eles estavam murmurando, reclamando, cochichando um com o outro. Jesus fez uma outra pergunta logo em seguida. Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ele fez outra pergunta. A primeira foi: isso vos escandaliza? Porque ele viu que eles estavam achando dura a pregação que ele estava fazendo. Aí ele fez a outra pergunta. Então, se vocês vissem o Filho do Homem subir, de onde ele veio? De onde ele veio? Foi do céu, né? Então, ele já fez outra pergunta para eles, para os discípulos dele, seguidores dele, todo mundo que estava ali. Jesus continuou falando. Ninguém respondeu as duas perguntas e ele continuou falando. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Desistiram, desanimaram. Jesus continuou falando. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Ele fez outra pergunta, porque ele viu o pessoal levantando e indo embora, e ele falou para os 12 que estavam ali perto: vocês também querem se retirar? Foi bem assim, ele foi direto. Tem gente que fica: ai, Jesus é amor. Ai, eu não estou falando que Jesus não é amor. Jesus é amor, mas ele é direto. Ele fala com firmeza, com dureza. Ele é direto. Nesse negócio, não. Quer também retirar? Vai. Sabe por que ele é assim? Porque ele sabe para que ele veio. Ele tem uma identidade definida. Ele sabe quem ele é em Deus, né? Em Deus. Então, por isso que ele tinha uma firmeza na palavra. Ele falava, estava nem aí se as pessoas iam gostar ou não. Ele estava pregando a palavra de Deus. Então, lembrando que ele é a palavra, né? Então, nesse momento, respondeu-lhes, pois, Simão. Simão entrou em ação. Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Ele fez outra pergunta para Jesus. Simão: para quem iremos nós? Perguntou para Jesus. Tu tens a palavra de vida eterna. Ele entendeu. Olha, uma multidão de discípulos. Alguns foram embora, os que não creram na palavra, outros permaneceram, mas Simão Pedro
foi o que levantou e fez outra pergunta para Jesus. Para onde nós iremos se só tu tem a palavra de vida eterna? Só Jesus tem palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele continuou falando, né? Nós temos reconhecido, temos crido que tu és o Filho de Deus. Foi bem assim que ele falou, Pedro. Jesus respondeu: não vos escolhi a vós os 12? Respondeu com outra pergunta. Eu não vos escolhi vocês os 12? E um de vós é o diabo. Eita, aí agora, se a palavra estava dura, agora piorou, né? Ficou mais dura ainda. Eita, Jesus, meu Deus. Gente, é assim que Jesus faz. Ele não massageia ego de ninguém, não. Ele não passa pomadinha na ferida, não. Ele cutuca mais. Vamos ver. E Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele tem a sua maneira de ensinar. Ele tem as suas estratégias ao lidar com as pessoas. Ele sabe que o ser humano tem ser humano que é de um jeito, tem ser humano que é de outro. Então ele sabe lidar com todo tipo de pessoa. E então ele sabia que ele tinha que falar daquela maneira para que eles percebessem realmente quem ele era. Para perceber que realmente ele era a única pessoa no meio de todo mundo ali que tinha a palavra de vida eterna. E Simão Pedro, ele percebeu. Ele percebeu. Então, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele reconheceu. E isso foi o Espírito Santo que revelou a ele. Foi o Espírito Santo revelou a ele. Né? Tanto que ele fala assim, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Para quem nesse mundo nós iremos, que vai nos dar a palavra de vida eterna, que vai dar o direito à salvação, que a gente possa crer, né, na vida eterna. Quem poderá dar essa palavra? Ninguém mais. Se é só o Senhor que pode dar essa palavra. Só o Senhor tem a vida eterna para nós. Então é isso. Você tem que saber o que realmente você está procurando. Você quer vida eterna? Só Jesus pode te dar. Só Jesus tem palavras de vida eterna, que vai te dar vida, vida e vida com abundância. Só Ele pode te dar palavras de vida, vida com abundância. Muitos gostam de ser bajulados, né? Mas Jesus tem palavra de vida eterna, ainda que doa. Então a palavra estava um pouco dura, né? Eles acharam dura, né? Aí Jesus apertou mais um pouquinho. Ele pegou e fez assim, ó. Peraí. Eu não escolhi vocês 12? Ele fez a pergunta. Então, um de vocês é o diabo. Quer dizer, um de vocês vão me trair. Ele estava dizendo isso. Um de vocês é o diabo. Já pensou? Onde vocês estão vendo amor aí? Você gostaria de ser chamado de diabo? Não, né? Oh, meu Deus do céu. Jesus falou, um de vocês é o diabo. Porque ele sabia que um daqueles dali ia trair ele. Entendeu? Então não fica aí pensando que é só amorzinho, não. Não é só amorzinho, não. É palavra dura mesmo. Para colocar no eixo. É assim que tem que ser. Mais nada. Eita, Jesus, maravilhoso. Lembrando que só Ele tem palavra de vida eterna. Nesse dia de hoje nós aprendemos muito com Jesus. Aprendemos que tem palavras que vai nos escandalizar. Sim, pode escandalizar. Tem palavras que vai fazer com que a gente fique um pouco desacreditado. Sim, vai ter palavras que vão deixar a gente desacreditado. Tanto que teve alguns que foram até embora. Não perderam a fé ali na hora e foram embora. Acabou a fé na hora que a palavra começou a chicotar. Foram embora, né? E tem palavra que vai dar direção, que é a vida eterna. Um deles reconheceu. E aí, como achando
que ia falar elogio para Jesus e ia ficar maravilhoso. Jesus ia, tá me falando que eu tenho palavra de vida eterna, achando que Jesus ia falar isso? Não, Jesus não ia falar isso. Olha o que Jesus falou. Eu escolhi vocês 12? Foi, não foi? Então, um de vocês é o diabo. Pronto, aí pronto. Se estava elogiando Jesus, achando que Jesus ia vir com, ai, muito obrigada pelo elogio. Jesus foi assim, ó, um de vocês é o diabo. Podia ser até o Pedro, né? Podia até ser ele. Ele falou que é um de vocês, estava todo mundo ali, os 12. Podia até ser Pedro, que reconheceu que ele era o filho de Deus. Podia ser. Né? Podia ser. Mas ele não falou quem era. Ele só falou, um de vocês é o diabo. E aconteceu, né? Todo mundo sabe da história que aconteceu. Quem já leu a Bíblia já sabe, né? Não é possível. E quem não leu, já escutou alguém falar, porque tanta informação que tem na internet aí, tanta gente pregando aí, não é possível que você nunca ouviu falar quem traiu Jesus, né? Então é isso, minha gente. As palavras têm de qualquer, né? Várias maneiras de ser pregadas. Várias maneiras de ser apregoadas, né? E aí, cabe a você a discernir mediante a palavra de Deus, o que vai te levar para o céu. Se autoexaminar mediante a palavra de Deus. E a palavra de Deus está batendo com a sua vida está no prumo, então você está indo para o céu. Não tá? Então você tem que se limpar, tem que se purificar. Se arrepender, perdoar, renunciar. São coisas básicas, né? Não é nada difícil, nada difícil. Jesus não deu peso pra gente, ele, muito pelo contrário, ele falou, traz a mim seu fardo, né? Troca comigo o seu fardo e aprender de mim que sou manso e humilde. Ele pregava com mansidão, né? Porque ele é manso e humilde. Ele falou palavra dura? Falou, mas ele era manso, entendeu? Humilde. Ele viu as pessoas indo embora, ele não ficou nervoso, ele não ficou irritado, ele não descontou raiva em ninguém. Muito pelo contrário, ele ainda perguntou para os outros que estavam ali perto dele se eles queriam ir embora também. Isso é saber quem realmente a pessoa é. Quem você é? Você sabe quem você é? Qual é a sua identidade? Você sabe quem você é? O que você está fazendo? Está agradando o coração de Deus? Se estiver agradando o coração de Deus, fica tranquilo. Fica tranquilo. Que Deus, ele é fiel para fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Entendeu? Então, tá agradando o coração de Deus? Continue. Isso, lembrando, que se você perder a fé, você não vai agradar o coração de Deus. Mas se você continuar com fé, você está agradando o coração de Deus. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Grava isso no seu coração. Quer agradar o coração de Deus? Tenha fé. Quer agradar o coração de Deus? Tenha fé. Por que eu repito isso sempre? Porque a fé é a nossa base, gente. Olha, a nossa salvação não é por obras, é por fé. A gente só vai conseguir ser salvo se a gente tiver fé em Jesus. Se a gente não tiver, a gente não vai ser salvo, não vai ter vida eterna. Lembrando que só Jesus tem palavra de vida eterna, Bíblia, ok? Então guarda essa palavra no seu coração, guarda ela, ouça, guarda, compartilhe, manda para quem você quiser, evangelize. Olha, escuta essa palavra aí, Deus vai falar contigo, amém? Que Deus te abençoe, uma semana abençoada, fica firme com Jesus, Deus é contigo, amém? A paz do Senhor.